E aí, seja bem-vindo a mais essa aula aqui do canal Bici. Na aula de hoje a gente vai ensinar você a limpar corretamente a sua bicicleta. E antes de começar essa aula, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A maioria das pessoas que ficam no meio do pedal por quebra de bicicleta não é por azar. A quebra, ela sempre é falta de cuidado básico. E essa aula que vocês vão assistir é a etapa 2 do protocolo Não Fique na Estrada. Eu vou liberar aqui no YouTube gratuitamente essa etapa completa para você, e o protocolo inteiro ele tem 5 etapas para você evitar perrengue no meio do pedal. Caso tenha interesse, o link tá aqui embaixo, tá numa promoção limitada custando R$19,90, menos que uma câmara de ar. E deixa de enrolação e bora pra aula. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais essa aula do protocolo Não Fique na Estrada. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais de limpeza da bicicleta. Então, como você limpar a transmissão e a lavagem da própria bicicleta. Esse é o primeiro passo do protocolo. Por quê? Porque nesse passo do protocolo é super importante que você siga ele à risca. Por quê? Uma bicicleta suja e você pedalando com ela é a mesma coisa que você andar com um carro sem lubrificação no motor, sem o óleo do motor. Vai dar problema muito mais cedo do que deveria. Então o motor do carro deveria rodar 300 mil quilômetros antes de fazer o motor, antes de fundir. Talvez a relação da bicicleta, se você mantesse ela sempre limpa e lubrificada, você rodaria algo em torno de 20 mil quilômetros. E se você não fizer esse processo, você vai rodar 5 mil quilômetros, ok? Então, isso é super importante que você sempre mantenha esse passo em dia, ok? Então, alguns pontos evita ficar lavando a sua bicicleta todo dia. Ficar lavando a sua bicicleta de forma muito recorrente. Por quê? Porque não é importante que o quadro, que a suspensão... Claro, a canela da suspensão sim, mas tipo, as partes que a gente fala da bicicleta que é aparência, não é importante que essas partes estejam limpas. E sim a parte da transmissão, ou seja, a corrente, a engrenagem dianteira, as engrenagens traseiras e as roldanas do câmbio. Então essas peças é super importante que elas estejam bem limpas, ok? Por quê? Porque o pó, a poeira, a terra em cima da corrente, ela funciona como um abrasivo. Então imagina, você passa o lubrificante da corrente, a grande maioria dos lubrificantes de corrente eles são mais pegajosos e conforme você anda na estrada de chão, vai acumulando mais poeira, pó ali naquela transmissão. Principalmente na parte superior da corrente, onde ela vai em contato com os dentes das engrenagens. Isso faz com que vire uma lixa. Então imagine você, pega um papel, coloca cola no papel e joga areia em cima. E depois você passa a mão, você vai sentir que aquilo ali é uma lixa. E é a mesma coisa que acontece na bicicleta quando pega essa poeira. Então por isso que é importante que você faça essa limpeza de forma periódica, para você não ter problema, não gastar a sua relação muito mais rápido. A primeira forma de você fazer essa limpeza é a limpeza a seco. Então a forma de você fazer essa primeira limpeza é utilizando pano e desengraxante. Nesse caso é um desengraxante de spray, você pode usar qualquer desengraxante, né? Com a ajuda do pano e do desengraxante, você vai aplicar ele na corrente e vai usar o pano para limpar o excesso desse desengraxante. Então você vai colocar o pano embaixo e vai aplicar ele em toda a extensão da corrente. Vai pedalando para trás e aplicando o desengraxante na corrente. Então você consegue ver que essa corrente ela tá bem suja, né? Assim como os outros itens da transmissão, ok? Feito isso, aplicou ela, vai ter resquício do desengraxante aqui na corrente. Você abraça a corrente
e pedala aqui a bicicleta para fazer essa limpeza da relação com o pano. Você vai ver, ó o tanto de pó que saiu daqui da corrente. Então é muito pó, é muita sujeira. Continua fazendo essa limpeza até que você identifique que a corrente ela esteja bem limpa. Da mesma forma que você fez essa limpeza aqui na corrente, né? Então você vai fazer essa limpeza também nos dentes da engrenagem, né? Então você pode ir limpando ele aqui, ó, com o próprio pano. Às vezes você vai precisar de usar mais de um pano, então não vá usar o pano que a sua esposa tem em casa, senão você vai tomar uma tunda, ok? Para quem não sabe o que é uma tunda, aqui no Paraná se chama surra de tunda. Então, cuidado para não acabar se estrepando aí com a sua esposa. Então vamos lá, vamos limpar aqui os dentes, prontinho. Limpar a corrente. A gente faz essa limpeza também aqui de forma possível, né? Nos dentes da engrenagem, então às vezes pedala um pouco, aqui nos dentes do câmbio e dá uma pedalada, faz essa limpeza. No dente de cima também da mesma forma. E agora a gente vai fazer uma limpeza também ali no cassete, ok? Se o seu desengraxante for à base de óleo, cuidado para não acertar no disco. Então se for à base de óleo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas a grande maioria dos desengraxantes não são à base de óleo. Então você pode passar ele tranquilamente na relação. Dá uma pedalada, troca de marcha para limpar o dente ali. E agora você pode usar tanto o pano quanto uma escovinha, né? Usar uma escovinha para fazer essa limpeza. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o pano e vou passar engrenagem por engrenagem. Então aqui fizemos a limpeza a seco da relação. Pode ver que ela não ficou muito limpa, mas ela já fica bem melhor do que antes, quando você não conseguia nem enxergar a cor da corrente, ok? Então essa limpeza básica, limpeza a seco, é super importante você fazer ela, às vezes a cada pedal ou bem mais cedo do que você faria a lavagem da bike. Então, por ela ser extremamente fácil, prática e rápida, você não fica com aquela preguiça de fazer essa limpeza, ok? Então, às vezes você fica com preguiça de ficar pegando água, VAP, mangueira. Importante talvez não fazer o uso da VAP, ok? Mas mangueira e tudo mais e lavar a bike. Então, isso aqui é algo muito mais fácil, mais prático, que vai te ajudar a não deixar a sua relação toda suja. Porém, agora eu vou te ensinar como realmente fazer a lavagem, porque em alguns casos, né, é super importante que você faça realmente a lavagem da relação como um todo, ok? Então, vamos lá, vamos terminar de lavar a relação dessa bike. Então vamos lá, vamos continuar a lavagem da bicicleta. Nesse caso, você vai aplicar essa lavagem quando realmente estiver muito sujo, ou você já fez uma ou duas limpezas a seco e você percebe que já está bem sujo. Nesse caso aqui, dessa corrente, ela não deveria ter sido feita uma limpeza a seco, até porque ela já estava muito suja, ok? Então o correto aqui é fazer essa limpeza, essa lavagem da relação. Então vamos lá, você vai precisar de alguns itens para lavar essa relação. Um desses itens que facilita muito a vida é essa ferramenta aqui, que é uma caixa de limpeza de corrente. Existem essas grandonas de metal, existem algumas que são de plástico, porém essa caixa, sendo bem sincero com vocês, ela é de certa forma supérflua, né? Por quê? Ela vai te ajudar, mas não é porque você não tem uma caixa dessa que você não vai conseguir lavar a relação.
Até porque aqui no curso a gente mostra essa ferramentinha que você pode fazer em casa. E às vezes ela é mais efetiva do que essa daqui, ok? Então essa ferramenta ela acaba sendo até mais efetiva do que a caixa de limpeza e são duas escovas, né? Duas escovas velhas, você prende elas com 2 tie-ups, né? Aqui embaixo e um aqui em cima. E agora, outra ferramenta que vai te ajudar bastante, né? Que também é super importante, é o pincel. Pincel você pode comprar em qualquer casa de ferramentas e até em mercados você encontra pincelzinho. Ok? Então vamos começar lá o processo. Primeira coisa, lembrando, você também vai precisar do desengraxante. Você sabe, nós aqui temos um desengraxante que você pode fazer em casa. Se você não adquiriu o curso de desengraxante, é basicamente o seguinte: metade do borrifador limão, metade do borrifador detergente de limão, você faz a mistura. Só não esquece de coar o limão para tirar as impurezas dele, porque senão acaba entupindo o borrifador. Então vamos lá, desengraxante é o outro ponto. Para isso, a bike ainda seca, você não molhou ela ainda, você vai borrifar o desengraxante em toda a extensão da transmissão, né? Nos dentes, no câmbio, né? Em toda a engrenagem atrás. Para facilitar, você pode segurar o borrifador aqui e ir girando a corrente, né? Ir girando a engrenagem para trás, de forma a passar em toda a corrente, ok? Então vamos lá, vamos passar o desengraxante em toda a transmissão. Não esquece de passar também na engrenagem dianteira, ok? Prontinho, feito isso, Herbert, passei o borrifador. E agora? Tá com desengraxante em toda a transmissão. Você vai agora esperar 1 minuto, 2 minutos mais ou menos, para o desengraxante agir ali na relação, ok? Então vamos aguardar um pouquinho e já a gente volta para fazer a limpeza com as ferramentas. Então, prontinho, esperamos agir o desengraxante e agora a gente vai usar a nossa ferramenta Coringa, ok? Para isso, a gente vai posicionar ela aqui na corrente, na parte de baixo, apertar para as cerdas da escova ficar bem certinhas ali na corrente e pedalar para trás. Então a gente vai pedalando, pedalando e faz isso aqui por alguns segundos, ok? Você sentiu que ela já penetrou, já fez a limpeza da corrente por dentro, você vai virar a ferramenta de lado para fazer a limpeza dos lados da corrente. Então pode segurar lá e fazer esse movimento de pedalar para trás para fazer a limpeza lateral da corrente. Feito isso, você pode voltar para a limpeza de dentro da corrente. Talvez pedalar para frente também, justamente pela questão de às vezes pegar alguns pontos que não pegaram quando você estava pedalando para trás. Então pedala para frente segurando de lado, também da mesma forma. Prontinho, você fez a limpeza da corrente. Agora você vai fazer a limpeza das roldanas aqui atrás das engrenagens. Essa ferramenta é super prática justamente porque ela encaixa aqui, ó. E ela entra ali onde aquela caixa de ferramenta, né, não entraria. Então você pedala para frente e pedala para trás também, né? Coloca em alguns pontos para pegar aqui, para pegar o dente aqui da engrenagem também. Então, da mesma forma que você fez lá atrás, aqui atrás, e também aqui os dentes de dentro, né? Então é um pouco mais difícil de você alcançar eles lá dentro, mas também o dente de dentro da roldana, né? A roldana lá de dentro do câmbio. Então feito isso, você limpou as roldanas da bike, a corrente, e agora você vai limpar a engrenagem. Você pode também dar mais uma borrifada com o desengraxante, se às vezes ele acabou secando, ok? Então dá mais uma borrifada
principalmente na relação, como agora você vai fazer a limpeza da relação. E agora você vai utilizar o pincel, ok? Pedala para trás e vai passando o pincel aqui nos dentes da engrenagem. O legal do pincel de cerdas longas é que ele entra lá dentro e acaba limpando o fundo, onde às vezes não conseguiria limpar com uma escova ou um pincel de cerdas curtas, como esse aqui, né? Claro, esse aqui ele era cerdas longas, mas conforme você vai usando, vai acontecendo isso aqui, vai gastando. Mas vamos continuar lá fazendo essa limpeza da engrenagem traseira, ok? Você limpou algumas engrenagens, né? Principalmente as engrenagens de cima. Agora é importante que você faça o caminho inverso, da mesma forma que você fez lá na corrente. E agora, por último, troque a marcha de lugar, troque a corrente de lugar. Então, suba com ela. Para as engrenagens maiores, para conseguir fazer a limpeza aqui das engrenagens pequenas, da mesma forma que você fez lá em cima, ok? Então, pedalo para frente, pedalo para trás. Prontinho, as engrenagens limpas. Agora eu vou limpar a engrenagem dianteira. E da mesma forma da traseira, vou esfregar ela tanto pela parte externa quanto aqui pela parte interna, né? Então é super importante que você faça essa limpeza pela parte de dentro também, para limpar aqui. Ok, fizemos a escovação de toda a relação. Agora a gente vem com a água, lembrando que não utiliza ou evita utilizar a lavadora de alta pressão, porque a lavadora de alta pressão ela acaba entrando para dentro dos rolamentos a água e às vezes tirando a lubrificação tanto dos cubos quanto da parte interna dos rolamentos. Outro ponto é que quando você for usar o jato de água, você não usa ele dessa forma, direto ali. Você bate ele de cima para baixo, porque a água não vai entrar para dentro dos rolamentos. Ela vai simplesmente passar pelos defletores, né, pelas peças, pelas tampas de nylon, de borracha, que acabam segurando, porque a água ela não está batendo direto na tampa. Então vamos lá, vamos fazer a limpeza da relação, ok? E a gente vai usar um jato mais aberto aqui atrás na engrenagem traseira. Prontinho, a gente pode ver o quanto ficou mais limpa essa relação, ok? Então tá bem mais limpa do que estava antes. Se for necessário, às vezes sua relação tá muito suja, você pode fazer esse processo novamente. Herbert, e agora o resto da bicicleta? Outro ponto que você deve tomar bastante cuidado e sempre manter limpo é a parte aqui da canela da suspensão. Porque a parte da canela, se ela estiver muito suja, ela acaba entrando pó ali para dentro do tubo externo da suspensão. Isso faz com que você precise fazer manutenções mais frequentes aqui na suspensão. Então, se você manter ele sempre limpo, também é outro ponto que você deve cuidar para não ter manutenção em excesso. Para limpar a suspensão e o restante da bike, você vai usar algo simples: detergente neutro ou detergente de limão, que você achar melhor. Então a gente vai começar batendo uma água em toda a bicicleta, né? Umedecendo ela para ficar mais fácil a utilização do detergente.
para dar uma economizada no detergente, você pode pegar um baldinho também, aplicar detergente dentro, da mesma forma que você lava o carro, ok? Então você vai aplicar o detergente lá dentro do baldinho e jogar água. E com essa água você vai usar para lavar a bicicleta, que já vai estar com espuma e detergente, ok? Então tá aqui, a mistura tá feita, agora simplesmente lavar toda a bicicleta. Uma coisa que é importante lembrar é nunca utilizar o lado verde da esponja, ok? Sempre o lado amarelo, para não ter o risco de agredir a pintura do quadro. Então vamos lá, lavando esse lado, agora a gente vai enxaguar ele e depois lavar o outro lado da bicicleta. Lembrando sempre da técnica de bater a água de cima para baixo, para não entrar nos rolamentos da bicicleta, ok? Viramos a bicicleta, agora uma dúvida frequente de muitas pessoas é: Herbert, e os discos da bicicleta? Como que eu lavo? Pessoal, normal, você só não pode usar nenhum produto à base de óleo, ok? Porque se entrar em contato com as pastilhas, com o disco, produtos à base de óleo, você perde as pastilhas. Então agora você vai usar detergente neutro, da mesma forma que você lavou o outro lado, você pode passar tranquilamente nos discos sem nenhum risco de ter problema.
bike limpa, relação limpa, mas sempre lembrando que você não precisa lavar a bicicleta toda vez que você lavar a relação, ok? Você pode lavar a bike somente a cada 2, 3 vezes que você lava a relação, até porque não é importante que a bicicleta esteja limpa, e sim o ponto da relação e o ponto da canela da suspensão. Esses são os dois pontos críticos que você precisa manter sempre limpo e lubrificado. Outro ponto muito importante aqui, talvez até de igual importância com a limpeza, é você secar a relação antes de guardar a sua bicicleta ou antes de passar o lubrificante, ok? Para secar a relação você pode usar pano ou, o que é mais indicado e que quase todo mundo tem em casa, secador de cabelo. Então, feito a lavagem, você passa o secador de cabelo e deixa a corrente seca. Por quê? Porque a grande maioria das correntes não tem nenhum tratamento contra a ferrugem. Então, se você deixa a corrente molhada, no outro dia, quando você for pegar a bicicleta, você vai ver que vai ter vários pontos de ferrugem na sua corrente, ok? Então é isso aí, espero que essa aula tenha sido instrutiva para você e espero que você tenha agregado informações para o seu pedal e que a sua relação dure muito mais tempo do que dura atualmente, ok? Te espero na próxima aula. E aí, curtiu? Agora presta atenção, você só limpar a bicicleta não resolve tudo. Muita gente limpa, deixa a bike bonita e mesmo assim fica na mão. Porque limpeza é só uma parte do processo. No protocolo Não Fique na Estrada eu te ensino o que conferir antes do pedal. O que sempre afrouxa, o que você tem que conferir que são peças que geralmente quebram primeiro e o que quase ninguém olha. São 5 aulas completas e rápidas que custa R$19,90. Se isso evitar de você empurrar a bicicleta uma vez, já se pagou. Então pula lá pra dentro, o link tá aqui na descrição.